Olá, seja bem-vindo ao Diálogos, o programa da TV Unesp que discute pesquisas e avanços científicos do Brasil e do mundo. Esta edição é especial com a presença de pesquisadores que participaram do primeiro workshop internacional sobre envelhecimento, realizado no campus da Unesp de Botucatu. Hoje nós conversamos sobre a UNAT, a Universidade Aberta à Terceira Idade, um dos projetos mais bem-sucedidos da Unesp. Para falar sobre o tema, ninguém melhor que a professora Maria Cândida Delmasso, coordenadora da UNAT. Professora, muito obrigada por sua presença. Muito obrigada pelo convite. É um prazer poder discutir um pouco esse projeto da Pró-Reitoria de Extensão Universitária. Inserir o idoso no ambiente acadêmico é uma das funções da universidade pública. Para promover esse acesso, a Unesp oferece há 18 anos atividades voltadas à terceira idade. Hoje participam do projeto 21 unidades, que atendem aproximadamente 5.000 alunos por ano. A UNAT é uma iniciativa da Pró-Reitoria de Extensão Universitária, a PROEX. Professora, como surgiu a UNAT e a Unesp é uma das universidades pioneiras nesse tipo de projeto? Sim, a UNAT é uma atividade, né, de extensão universitária, como nós dissemos há pouco, e iniciou uma discussão aproximadamente em 1993, 94, onde existiam ações pontuais para identificar como a universidade pública poderia se abrir para receber esses idosos. Esse projeto foi discutido durante 2 anos, denominado Projeto Sênior, e após ampla discussão, e claro, pensando no nosso contexto acadêmico, os docentes que participaram desse momento optaram pela mudança de nome, inclusive para ser uma coisa bem nossa. Então passamos a utilizar a terminologia Universidade Aberta à Terceira Idade. Nesse momento, já existiam algumas iniciativas em algumas unidades da Unesp. Um exemplo, o campus de Rio Claro, que já vinha desenvolvendo atividades com idosos. Mas até então, eram projetos ainda isolados. Com a proposta do início desse projeto em 94 e mais pontualmente em 1995, essas atividades com os idosos, elas começaram a ter mais corpo em algumas unidades universitárias da Unesp. Então, após essa discussão e após essa implantação, os núcleos começaram a conversar. Então, nós implantamos o projeto em Marília, onde eu coordenei o projeto por quase 18 anos, em Assis, no campus de Franca, no campus de Presidente Prudente, no campus de Rio Claro, e à medida que o projeto foi ganhando corpo, ele foi se expandindo em outras unidades da Unesp. Como iniciativas isoladas a princípio. Isso. Aí, em 2001, essas iniciativas isoladas, elas começaram suas atividades, nós começamos a pensar em procedimentos comuns a todas as unidades, e em 2001 nós estipulamos um regimento interno e foi a partir de 2001 que esse projeto foi institucionalizado pela Pró-Reitoria de Extensão Universitária, sendo um projeto efetivo da universidade. Então, a partir desse momento, nós passamos a ter um coordenador e um vice-coordenador em cada um dos núcleos locais e a coordenação central desse projeto ligada à Pró-Reitoria de Extensão, mas com o objetivo de articular as ações entre todos os núcleos, captar recursos junto às nossas fundações, junto às instituições externas, para que a gente pudesse dar um avanço a esse projeto. Esse é um movimento que a gente vê hoje em muitas universidades, mas dessa forma como a Unesp organizou, foi um trabalho pioneiro pelo tempo que vem realizando esse trabalho? Olha, eu conheço várias propostas ligadas à terceira idade em muitas universidades do Brasil. Participei já de vários encontros nacionais de coordenadores de projetos da Universidade da Terceira Idade, e eu acredito que nessa perspectiva que a Unesp desenvolve, ela é pioneira, por ela articular todos os núcleos, mas, apesar disso, cada um dos núcleos não perde a sua identidade.
Ou seja, eles caminham de acordo com a sua necessidade, eles caminham de acordo com a clientela, né, com os idosos atendidos. Nós evitamos ao máximo interferir nessa proposta de cada um dos núcleos. Elas têm autonomia, as unidades, então? Sim, elas têm autonomia, elas contam com a parceria forte dos vice-diretores das unidades, que possibilitam que esses alunos eles frequentem a universidade como um todo e tenham acesso a todos os recursos que os demais alunos da universidade têm. Frequência a biblioteca, participa de eventos, entre outras questões que a universidade oferece para a sua comunidade acadêmica. E quem pode participar do projeto como aluno? Cada unidade ela tem também uma certa autonomia de atendimento a idosos. Nós estipulamos, né, em média, alunos com 55 anos de idade, no mínimo, que tenham independência de locomoção até o local onde são realizadas as atividades. Isso não significa que uma pessoa idosa que use cadeira de rodas não possa participar. Se ela conseguir chegar até o campus da Unesp, não há problema nenhum. Não temos qualquer tipo de diferenciação de gênero e também não é exigido nenhum nível de escolaridade. E às vezes as pessoas ficam um pouco preocupadas, pensando, é um projeto da Unesp, eu tenho que ter nível superior. Não é. Qualquer pessoa que tenha interesse de vir para a universidade, ela é recebida, né, por esse contexto, e nós já tivemos exemplos interessantes. No caso de Marília, alguns exemplos eu vou pontuar, né, a gente pode falar mais sobre eles. A minha unidade, por eu conviver com isso durante muito tempo, algumas eu conheço por estar na coordenação central, eu acabo acompanhando, mas nós tínhamos um nível de escolaridade alto em Marília. E entraram alunos analfabetos. E esse próprio grupo escolarizado acabou alfabetizando os idosos analfabetos, mediante as atividades da oficina de leitura. Então, tem inclusive cursos de alfabetização? Sim, tem algumas unidades que direcionam as ações da UNAT voltadas à escolarização, à formação acadêmica de pessoas que são analfabetos funcionais ou que nunca foram escolarizados, né? Então, cada núcleo acaba desenvolvendo ações de acordo com a apropriação de outros projetos de extensão universitária. Perfeito. A gente fala mais sobre os cursos oferecidos no próximo bloco. A gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco. Continue aí. Estamos de volta com o Diálogos e hoje a gente fala sobre o projeto UNAT, a Universidade Aberta à Terceira Idade. E quem conversa com a gente é a professora Maria Cândida Delmasso, coordenadora do projeto. As atividades da UNAT incluem educação continuada por meio de palestras, ações culturais, cursos temáticos e até supletivo. O objetivo é estimular a atualização do conhecimento e o convívio social entre os alunos e os professores. Professora, quem dá os cursos? São professores da própria Unesp ou são alunos da graduação, voluntários? Todas as pessoas elas podem participar voluntariamente, né, desse projeto. Alunos de graduação, de pós-graduação, professores da Unesp, pesquisadores, profissionais da comunidade local, às vezes pessoas de outros locais que nós convidamos para ministrar oficinas de curta duração, palestras temáticas e cursos que se estendem ao longo de um semestre letivo. E qual o perfil do idoso atendido? É possível traçar? Olha, é um pouco difícil dizer qual é o perfil, né, do projeto todo. Como eu disse, cada unidade tem uma característica, mas nós observamos que as pessoas que procuram a Unesp, eles têm um nível de escolaridade um pouco assim, maior, né, do que não são pessoas, a grande maioria analfabetos, são pessoas que têm um interesse em atualização de conhecimentos, pessoas que têm interesse em buscar novos conteúdos, apesar de estar num momento já considerado de envelhecimento humano. São idosos ativos, né? Muito ativos. São idosos que querem participar, às vezes sofrem algumas restrições familiares
por participar do projeto. Por exemplo, tem alunas nossas que querem participar e os filhos ficam, você tem que cuidar do meu filho. E elas ficam, não, o meu objetivo agora é com a vida, eu quero ir para a Unesp, você cuida do seu filho, já cuidei de vocês. Às vezes os maridos restringem participar de muitas oficinas. Você vai até às 5 da tarde, porque você tem que voltar para casa, eu tenho que fazer o café, tem que fazer o jantar. Então, porque é comum a mulher participar e o marido não. Isso é uma característica interessante, que o nosso grupo, ele é quase que 90% do gênero feminino. Talvez a mulher seja mais disposta, a buscar esses avanços fora, apesar que o homem já está começando a utilizar esse espaço como uma forma de atualização, de convívio social, de busca de novos conhecimentos. Está aumentando a procura por homens, mas as mulheres ainda dominam 90%. Sim, as mulheres dominam sim essa atividade e é interessante porque elas têm uma participação muito ativa em todos os cursos, em todas as oficinas oferecidas. Gostaria que a senhora exemplificasse alguns cursos oferecidos em quais unidades. São cursos da área de saúde, da área de turismo, de artes, inclusive, né? São. Os cursos, eles seguem a característica da unidade acadêmica onde ele é realizado. Ligados à pintura, a desenho, a arte, encenação. Se nós pegarmos a unidade de Rio Claro, a parte de motricidade humana, educação física, pegarmos o campus de Marília, as questões mais ligadas à questão linguística, cursos de informação, ligado à ciência da informação, principalmente informática para a terceira idade, que já teve desdobramentos de projetos de iniciação científica, mestrado e doutorado, oficina de leitura, os cursos da área de biológicas, Tai Chi Chuan, fisioterapia, mas sempre atrelado a isso, um projeto de pesquisa. E esses cursos, então, eles têm a ver com as unidades, mas muitas vezes isso não é regra, né? Não, não é. Por exemplo, um aluno que faz o curso de fisioterapia, mas como atividade, como hobby, ele gosta de fazer Tai Chi Chuan, ele pode oferecer essa oficina, ele pode, junto com algum professor do seu curso, desenvolver um projeto de extensão universitária, um projeto de iniciação científica que utilize a formação do curso de fisioterapia, mas ele usa como um procedimento prático o Tai Chi Chuan, que é a área que ele domina. Por exemplo, um aluno do curso de biblioteconomia que gosta de trabalhar com a biblioterapia, que é uma questão, você desenvolver autoestima, conhecimento, usando como mediador disso a leitura. Então, às vezes, questões não diretamente ligadas às pesquisas efetivas do curso, mas como ações ou projetos que pode ser avanço na área do trabalho com as pessoas idosas. E para a gente concluir, uma curiosidade, qual que é o mais procurado? Olha, os cursos mais procurados em todas as unidades são os cursos de língua estrangeira e são os cursos de informática. Hoje os idosos eles estão ativos, né? Eles sabem fazer blog, eles aprendem uma outra língua para viajar para o exterior. Nós temos alunos que vivem viajando para fora do país. Então, acho que isso os estimula a buscar essas ações dentro da universidade. Vamos para um breve intervalo, nós voltamos daqui a pouco para continuar nossa conversa sobre a UNAT. Até já! Voltamos com Diálogos e hoje o nosso assunto é a Universidade Aberta à Terceira Idade, a UNAT. E quem dialoga com a gente é a coordenadora do projeto, a professora Maria Cândida Delmasso. Professora, quais os resultados que esse projeto tem alcançado? Olha, os resultados da UNAT dentro da Unesp são extremamente positivos. Se nós observarmos, esse projeto já está em
quase todas as unidades, faltam apenas 3 unidades, né, campos experimentais, Ourinhos, Registro e Itapeva, que vão agregar o projeto no próximo ano. Então, o resultado e o impacto social desse projeto é muito grande e ele possibilita igualmente que a universidade seja vista de uma forma diferente dentro das suas respectivas comunidades. Esses idosos, eles acabam divulgando, eles acabam socializando todo esse conhecimento que eles adquirem dentro da Unesp. Inclusive, a senhora trouxe um livro, né, que fala sobre, que tem a experiência da UNAT? Isso, esse livro, Extensão Universitária, um Laboratório Social, ele relata alguns projetos, resultados de alguns projetos de pesquisa, porque uma das grandes dificuldades que nós enfrentamos quando trabalhamos com um projeto de extensão universitária é poder mensurar informação. E nós observamos que alguns dos resultados, junto aos bolsistas, junto aos coordenadores e junto aos próprios idosos, o impacto que o projeto tem na comunidade e na comunidade acadêmica. Então, muitos trabalho de conclusão de curso, dissertação, capítulos de livros, artigos são publicados. Então, é uma forma da gente mostrar o quanto um espaço que faz essa extensão da universidade com a sociedade produz conhecimento. E aproveitando, né, esse programa ele decorre desse evento que nós participamos, né, em Botucatu, a Unesp ela é um espaço que irá possibilitar àqueles pesquisadores novas pesquisas utilizando um espaço talvez até mais dinâmico, de vida social, de vida cultural, de vida acadêmica. Bom, quem se interessar sobre o tema, é Extensão Universitária, um laboratório social. É da editora Cultura Acadêmica? Isso, é da editora da Unesp, é um livro que está disponível na Pró-Reitoria de Extensão Universitária. As pessoas que tiverem interesse podem nos contatar, que nós teremos o maior prazer de disponibilizar um exemplar. Professora, e tem resultados que não são mensuráveis, né? Mas são as percepções dos profissionais que trabalham na UNAT, acompanham esses idosos e veem os avanços. Gostaria que a senhora comentasse alguns casos, algumas histórias desses quase 20 anos de projeto. Eu acho que, considerando todas as unidades da Unesp, a gente tem histórias interessantes sim para contar. Por exemplo, no campus de Assis, uma aluna que tinha dificuldade de alfabetização, ela retomou a proposta, continuou a estudar, prestou vestibular, passou no vestibular e frequentou disciplinas de graduação como aluna regular. Então, isso é um avanço significativo, você observar uma pessoa que, a princípio, né, já estaria excluída de um contexto, voltar ativamente na universidade. No campus de Marília, nós temos uma aluna de 92 anos que frequenta a oficina de teatro, encena peça. E o mais interessante, eles não usam o ponto, é a recuperação da memória mesmo. Eles decoram, aos 92 anos ela decora. Eles decoram e se tem algum erro, eles usam, né, um mecanismo que a gente fala, né, de auto-organização, o grupo próprio se organiza, já dá o retorno para aquilo e não deixa que o erro seja perceptível. Então isso é um trabalho interessante em nível de manutenção da memória dessas pessoas. Então, são ações interessantes. Idosos que começam, tem uma outra aluna que tinha um problema sério, não conseguia dormir, e ia em médico, o medicamento não resolvia, começou a frequentar o curso da UNAT de informática, e todas as noites ela se correspondia por MSN com o irmão que estava na Suíça. Falava um pouco com o irmão, dormia, acabou o problema. Então, assim, são casos assim, meio pitorescos, mas que representam o significado desse projeto para essas pessoas idosas. Não, são muito emblemáticos. E também eles podem frequentar as aulas da graduação como alunos especiais? Em algumas unidades, sim. Essa possibilidade ela estava mais aberta. Nós tivemos um problema de ordem administrativa, então nós suspendemos temporariamente essa possibilidade e nós pretendemos retomar no próximo ano, já numa condição adequada e com suporte administrativo na universidade. Mas nos casos dos idosos que já frequentaram, como fica esse convívio deles com os alunos mais novos?
Olha, o convívio é muito interessante, de você passar no campus, então todos os alunos sentados na escada, o idoso está sentado no meio, então eles acabam convivendo num clima assim, de uma harmonia muito interessante. E um aspecto assim, interessante que aconteceu há um tempo atrás, na aula trote que nós tivemos, né, em uma das unidades, foram os idosos que chegaram para dar aula, falando que era o docente da disciplina. Todos os alunos da terceira idade. E foi muito interessante. E o mais interessante foi que muitos dos alunos de graduação, quando tiveram o professor, que seria da disciplina, preferiram um aluno da terceira idade. Então a gente vê, são situações que mostram uma integração muito positiva entre os alunos de graduação, de pós-graduação e os idosos. A senhora acha que a postura da sociedade em relação aos idosos, já que essa população vem aumentando tanto, ela está se transformando aos poucos? Olha, ela está sim, eu acredito que esteja, nós precisamos ainda de muitas mudanças, principalmente de políticas públicas que respaldem as ações desses idosos. Mas hoje o Brasil é considerado um país de cabelos brancos. Ele está mudando a sua pirâmide etária e ele tem que mudar atitudes em relação a essa população. Pois como iremos conviver com idosos de 80, 90, 100 anos? Essa é a perspectiva para as próximas pessoas que estão envelhecendo. Então a sociedade tem que se adequar a esse novo olhar, ela tem que se preparar para isso e preparar em todos os sentidos, arquitetonicamente, em termos de mercado de trabalho, em termos de atividades de lazer, atividades acadêmicas, para que esse idoso não se sinta excluído desse contexto. Professora, muito obrigada por compartilhar com a gente experiências tão ricas nesse projeto. E nós agradecemos a oportunidade de falar um pouco desse projeto tão importante para a Unesp e colocamos o projeto à disposição de todos os interessados. Muito obrigada. O Diálogos Especial sobre a Universidade Aberta à Terceira Idade fica por aqui. Continue ligado na nossa programação. Muito obrigada pela sua companhia. Até mais!